sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Louvado seja Deus por este sábado, dia 22 de outubro do ano de 2022, e nós estamos reunidos em nome de Cristo Jesus, e isso faz com que esta reunião seja o principal evento que está acontecendo no universo nesse momento, porque Jesus está aqui. Jesus está aqui. Ele é o mesmo ontem e hoje e o será para sempre. Só Ele é o nosso Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Na presença do Senhor, vamos ser alimentados, nutridos, fortalecidos pela Sua palavra. E hoje leremos a palavra que está no livro de Neemias, capítulo de número 8. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês, e leu no livro diante da praça, que está fronteira à porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maacéias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Rassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Rodias, Maacéias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro da lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si,
porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. No dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, e isto para atentarem nas palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara, por intermédio de Moisés, que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês, que publicassem e fizessem passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: saí ao monte e trazei ramos de oliveiras, ramos de zambujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço e nos seus pátios e nos átrios da casa de Deus, e na praça da porta das águas e na praça da porta de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Nun, até aquele dia. E houve muito grande alegria, dia após dia. Leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até ao último, e celebraram a festa por 7 dias. No 8º dia, houve uma assembleia solene, segundo o prescrito. Aleluia! Como é bom estar na presença do Senhor. E quando a gente fala assim, estar na presença do Senhor, é porque nós lembramos que o Senhor, sendo onipresente, nós estamos sempre na presença dEle em todo lugar. Só que essa onipresença de Deus se reveste de um significado muito superior quando nós estamos em congregação. Aleluia! Porque ali na congregação Ele derrama a bênção e a vida para sempre. Aleluia. Bom, o tema que nós vamos meditar hoje, baseados neste capítulo 8 de Neemias, repita, alegria do Senhor. Existem 3 tipos de alegria. Só 3 tipos. Mesmo que cada um desses tipos tenha as suas ramificações, existem 3 tipos de alegrias. A alegria natural. A alegria natural da alma. A alma humana produz uma alegria natural. Deus criou todos os homens assim. Todas as almas humanas produzem uma alegria natural, porque inclusive essa alegria natural,
ela faz parte de uma espécie de sistema de defesa que nós temos, porque todos os seres humanos encontrarão na vida motivos de tristeza. E para que as pessoas não sucumbam nessa tristeza, o organismo reage, a alma reage. A alma que comanda o corpo, faz o corpo liberar certos hormônios, certas coisas, serotonina, sei lá, quem estuda anatomia que sabe disso. E a pessoa sente uma alegria para se curar de toda a tristeza. Essa alegria, ela é natural. E é claro que ela se manifesta quando coisas que nós julgamos boas, que nós julgamos prazerosas, ocorrem conosco, né? Como o nascimento de um ente querido, como o aniversário de alguém, como uma boa notícia traz alegria, alegria natural, tá? Segundo tipo de alegria é a alegria do mundo. A alegria do mundo é representada por todas aquelas coisas nas quais as pessoas que não têm Deus, que não têm Jesus, as pessoas que não são convertidas, elas se alegram nessas coisas. Essa é a alegria do mundo. É uma alegria fugaz, é uma alegria inútil, mas é a única alegria, além da alegria natural, que os ímpios vão ter. Porque quando morrerem, nunca mais terão nenhuma alegria, nem no inferno e nem no lago de fogo e de enxofre por toda a eternidade. Não terão nem alegria natural e nem alegria do mundo. Essas duas alegrias. E a terceira alegria, deixei por último, terceira, a que nós vamos falar hoje, é a alegria do Senhor. A alegria do Senhor é extremamente oposta à alegria natural e à alegria do mundo. Em relação à alegria natural, a alegria do Senhor é extremamente maior. E em relação à alegria do mundo, a alegria do Senhor é extremamente perfeita. Não é uma alegria fugaz, é uma alegria que é uma das 9 características do fruto que o Espírito Santo de Deus produz em nossas vidas, conforme a descrição do fruto do Espírito em Gálatas 5, 22, 23. Onde está escrito que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Entre essas 9 características está a alegria, tá? A alegria do Senhor, tá? Nesses falsos avivamentos da virada do século que entraram nas igrejas evangélicas, muitos crentes passaram a pensar que unção é choro, que uma congregação, ou que eles chamam de o culto ungido, é quando todo mundo chora. Se unção é choro, no céu não vai ter unção, porque no céu toda lágrima será enxugada de nossos olhos. Se unção é choro, o lago de fogo e de enxofre será o lugar mais ungido da eternidade, porque haverá choro e ranger de dentes por toda a eternidade. A unção do choro vai estar lá,
junto com a unção do ranger de dentes. E nós acabamos de ler aqui no capítulo 8, né? Que quando Esdras veio ler a palavra de Deus, a lei do Senhor para o povo estava chorando. E eles, Esdras e os levitas, os sacerdotes, foram conduzidos pelo Senhor a orientar o povo assim, ó: parem de chorar. Pode parar com esse choro aí. Para de chorar. Ninguém chore aqui hoje. Ninguém chore aqui hoje, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. É dia de alegria. Alegrai-vos no Senhor. A palavra de Deus diz que o Senhor muda a nossa tristeza em alegria. No livro do profeta Isaías tem uma doxologia que diz que a alegria eterna coroará as nossas cabeças. Alegria eterna. A eternidade com Deus é de alegria eterna. Aleluia. Por isso hoje vamos meditar sobre essa alegria do Senhor. Muito diferente da alegria natural e muito diferente, totalmente contrária à alegria do mundo. Essa é a alegria dos remidos do Senhor. Muito bem, esse capítulo 8 que nós lemos hoje, vamos ver onde ele está localizado dentro do contexto do livro de Neemias. O livro de Neemias tem 13 capítulos, e o título que nós poderíamos dar para todo esse livro é, repita, vinde, reedifiquemos. Esta foi uma palavra, uma exortação de Neemias para os judeus que voltaram do cativeiro babilônico. Depois de ficarem 70 anos no cativeiro babilônico, eles voltaram então, foram liberados para voltar para Israel. E quando chegaram, a nação toda estava em ruínas. As cidades estavam em ruínas, a capital Jerusalém estava em ruínas, o templo que Salomão havia construído estava em ruínas. E quando Neemias, homem de Deus, voltou e já encontrou uma turma de pessoas que havia voltado na primeira leva, Neemias veio na terceira leva, pessoas que já tinham vindo na primeira e na segunda leva. Neemias encontrou eles desalentados, diante daquelas ruínas. Eles estavam desalentados, estavam desanimados, estavam tristes, estavam sem esperança, está tudo destruído. Aí Neemias trouxe para eles uma palavra de ânimo da parte do Senhor, dizendo assim: olha, vinde, reedifiquemos. Se levantem, ergam as mãos, se preparem, se anime, vamos colocar as mãos aí nessas ruínas e vamos reedificar aquilo que foi destruído. Aleluia. É assim que nós também, o sentido espiritual disso é que nós somos edificadores. Edificadores da nossa própria fé, da nossa própria vida espiritual, e também instrumentos de Deus para edificar outras vidas. É proibido biblicamente sair da nossa boca qualquer palavra destrutiva, qualquer palavra que não seja uma palavra de edificação. E isso está escrito na Bíblia Sagrada. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente a que for boa e que traga proveito, traga edificação para aqueles que a ouvem. Aleluia. Somos edificadores. A nossa linguagem é uma linguagem de quem constrói.
não é uma linguagem de quem destrói. Por isso que a Bíblia tem um capítulo aqui na carta de Tiago sobre a língua. Toma cuidado com a língua, porque se você tem Jesus na sua vida, se você é de Jesus, a sua boca não pode mais sair dela maldição, mas somente bênção. Não pode mais sair da sua boca destruição, palavras destrutivas, mas só palavras edificantes, coisas que tragam edificação. Como de uma mesma fonte não pode sair água doce e água salgada, também de uma mesma boca não pode sair bênção e maldição. Não pode sair edificação e destruição. Nós vivemos num mundo cheio de gente maledicente. E essa maledicência já contaminou aí uma galera de evangélicos e de crentes imensa. Gente maledicente, com palavras maledicentes, palavras destruidoras em seus lábios, palavras malignas saindo de suas bocas. Essas pessoas estão possuídas não pelo Espírito Santo, mas por espíritos malignos, por espíritos que lá no Apocalipse são indicados como espíritos de blasfêmias, de xingamentos, de palavrões. A besta, o anticristo, é simbolizada como um monstro cheio de nomes blasfematórios em todo o seu corpo. Filhos de Deus não pode ter blasfêmias em seus lábios. Filhos de Deus tem que ter palavras edificantes, edificadoras, palavras de bênção, porque a boca fala do que o coração está cheio. E verdadeiros filhos de Deus, Salmo 1, versículo 2, meditam diariamente na palavra de Deus, para que essa palavra encha o seu coração, para que essa palavra encha a sua alma, para que essa palavra renove a sua mente, e no abrir da sua boca só saiam palavras boas, palavras edificantes, palavras construtivas, em nome de Jesus. Vinde, reedifiquemos. Devia ter muita gente ali murmurando: olha o que acontecer, olha a nossa situação, olha como nós estamos agora. Neemias chega e não adianta nada. Esse palavreado negativo de vocês não adianta nada. Vamos reedificar. Tudo foi destruído? Vamos reedificar. O nosso mestre é um edificador. Mateus 16, 18. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nosso mestre, nosso Senhor, é um edificador. E ele disse: basta ao discípulo ser como o seu mestre, basta ao servo ser como o seu senhor. Se o nosso mestre, se o nosso Senhor é um edificador, nós também temos que ser edificadores e não destruidores. Aleluia? Aleluia? Essa palavra pode sair da sua boca, então diga: aleluia, glória a Deus. Somos edificadores. Tem muitas vidas destruídas por aí. Vamos trabalhar para reedificá-las. Vinde, reedifiquemos. Amém? Então esse é o título aí de Neemias, que combina com o momento histórico em que ele estava vivendo, que era um momento histórico de reconstruir a nação do povo de Deus na antiga aliança, a nação de Israel, suas cidades, sua capital e o templo do Senhor. Nós vimos que este livro aí de 13 capítulos, ele está dividido em duas partes, de 1 a 7, essa primeira parte de 1 a 7, nós terminamos sábado passado. Diga o título comigo: Retorno de Neemias.
Neemias voltou e a atitude dele foi essa que eu acabei de falar com vocês. E a partir do capítulo 8, que nós lemos hoje, até o final do livro, do 8 a 13, é a segunda parte do livro, cujo título é, diga, Reforma Espiritual. Ok. Neemias conduziu a reforma material, a reconstrução material. E Esdras, que também tem um livro aqui, que nós já passamos por ele, dessa mesma época aqui, são esses 3 livros, Esdras, Neemias e Esther, tá? E Esdras foi aquele que foi conduzido por Deus a liderar a reforma espiritual. Porque fazer uma reforma material e não fazer uma reforma espiritual faz com que essa reforma material não tenha nenhum valor. O que você faz de físico, o que você faz de material, o que você produz de material nesse mundo, não tem valor algum se você não tem produção espiritual, se você não tem reforma espiritual, se você não tem desenvolvimento de vida espiritual. É por isso que prosperidade material não significa absolutamente nada se não houver verdadeira prosperidade espiritual. A verdadeira prosperidade espiritual é descrita no Salmo 1, versículo 3, quando aquele homem que medita de dia e de noite na palavra de Deus, é comparado a uma árvore plantada junto à corrente das águas, que dá fruto na época própria, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz, prosperará. Essa prosperidade é fruto da sua espiritualidade, fruto de que ele medita de dia e de noite na palavra de Deus. Então é como se Neemias tomasse aqui a palavra, fizesse um ajuntamento de todo o povo, e o que nós lemos aqui no capítulo 8 é uma verdadeira congregação lá na antiga aliança. Havia um púlpito de madeira, nesse púlpito Esdras leu a lei de Moisés, a lei de Deus, leu a palavra e pregou para todos. E como tinha muita gente, ele distribuiu os levitas, sacerdotes no meio do povo, para cada um ensinar uma turma, e todos aprendessem a palavra de Deus. E olha aqui uma coisa interessante. Uma das heresias que invadiram as igrejas evangélicas nos últimos 40 anos foi a heresia departamental. Heresia departamental. O que é isso? Igrejas divididas em departamentos. Isso é heresia. Igreja divididas em departamentos. Aí tem um departamento dos varões, tem um departamento das varoas, tem um departamento dos casais, tem o departamento dos jovens, tem até o departamento dos dizimistas e sei lá o que mais. E por isso que tem outra heresia, que foram as denominações cultuais. Segunda-feira é culto disso, terça-feira é culto daquilo, quarta-feira é culto de outra coisa, quinta-feira é culto de outra coisa, tal dia é culto evangelístico, outro dia é culto da família, outro dia é culto dos casais, outro dia é culto dos jovens, outro dia é culto de libertação, outro dia é culto de cura, outro dia é culto de prosperidade, outro dia é culto não sei de quê. Isso tudo é heresia, isso tudo ultrapassa o Evangelho, e na carta aos Gálatas está escrito que tudo que ultrapassa o Evangelho é
anátema. Sabe o que significa anátema? É maldição. Tem gente que pensa que essas coisas trouxe progresso para a igreja. Não, essas coisas trouxe regresso espiritual e matou espiritualmente as igrejas, transformando crentes de homens espirituais em homens meramente religiosos e ritualistas, e não vão para o céu, porque perderam o foco, perderam a vida espiritual, perderam Cristo. A igreja não é departamental. A igreja tem a mesma palavra, o mesmo evangelho para todas as pessoas, e que nós lemos aqui repetidas vezes. Veja aqui comigo no versículo 2. Veja comigo no versículo 2. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação. E essa congregação era feita de quê? Tanto de homens como de mulheres e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. E isso é repetido depois, isso é repetido de novo no versículo 3. E leu no livro diante da praça, que está fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo que tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Glória a Deus. Por que aqui nós temos uma salinha de crianças ali? Porque aquela salinha ali, ela é originada a crianças até a determinada idade em que elas não são capazes de entender o que eu estou ensinando aqui. Agora, na medida que essas crianças vão crescendo, que já estão na escola, lá na escola elas já estão escrevendo, elas já estão lendo, elas estão aprendendo, ouvindo a professora falar sobre matemática, ouvindo a professora falar sobre história, ouvindo falar sobre geografia, ouvindo falar sobre ciências. Ela está entendendo isso, que até já está fazendo prova. Então ela pode entender muito bem tudo que eu estou pregando aqui. Certo ou não? Está correto isso ou não? Então é para todos esses que já têm capacidade de ouvir e entender a palavra de Deus, que é a congregação. Não existe culto para esse e culto para aquele. O culto é para todos. Pensa que lá no céu vai ter departamento? Os homens ficam daquele lado, as mulheres ficam daquele lado. Uma vez eu fui convidado a pregar numa igreja, né? E eu não sabia que os homens ficavam do lado direito, as mulheres ficavam do lado esquerdo. Aí eu sentei do lado das mulheres, sem perceber, né? Porque não percebi, para mim é tudo igual. Enquanto eu estava lá sentado, né? Vieram 5 pessoas, uma após a outra. Pastor, você não quer sentar do lado de lá? Eu falei, não, eu estou bem aqui. Nem me toquei. Não, estou bem aqui, tranquilo. Aí depois o pastor lá me chamou para ir lá para frente, né? Porque eu ia pregar a palavra. Aí quando eu fui lá para frente, que eu olhei de frente, assim, ó, tinha homens e mulheres. É por isso que foram 5 pessoas ali falar para eu sair dali. Aí eu percebi que os casais entravam na congregação e o homem, o marido, ia para um lado e a mulher ia para o outro lado. O que é isso? Igreja que separa o casal? Igreja que divide a família? Igreja que tem uma reunião diferente para os filhos e outra diferente para os pais? Uma diferente para os homens, outra diferente para as mulheres? Tem uma Bíblia diferente para cada um desses grupos? Alô? Tem uma Bíblia diferente para cada um desses grupos? Ou todos esses grupos têm que se alimentar da mesma palavra de Deus? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. De Gênesis a Apocalipse não é palavra de Deus para todas as pessoas de todas as idades?
Então quem foi que fez todas essas divisões? O diabo. Sabia que um dos nomes do diabo, que vem do grego diabolos, é causador de divisão? Porque ele sabe muito bem que um reino dividido não subsiste. Ele conseguiu dividir as igrejas e por isso elas estão na bancarrota espiritual hoje em dia. E eles gostam das divisões que eles têm. Não, amados, aqui nós temos uma simbologia do que eu estou falando para vocês. Esdras estava pregando ali para homens, mulheres e todos aqueles que podiam entender. Estavam ouvindo a mesma pregação, o mesmo ensinamento, a mesma palavra de Deus. E ali estava acontecendo essa reforma espiritual, porque não existe reforma espiritual fora da palavra de Deus. Sem palavra de Deus não há reforma espiritual. E por isso, no avivamento da reforma protestante, Martinho Lutero declarou: sola escritura. Somente a escritura, somente a palavra de Deus pode reformar, renovar, transformar as nossas vidas. Glória a Deus. Por isso, Romanos 12:2. Não vos conformeis, olha a palavra forma aí, não vos conformeis com este século, mas sede transformados, olha a palavra forma aí, sede transformados mediante a renovação da vossa mente. E o que renova a nossa mente é a palavra de Deus, que vem anulando sofismas, destruindo fortalezas, e o Espírito Santo usa essa palavra como a sua espada, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para escrever essa palavra aqui na nossa mente, 2 Coríntios 3:3, e nos fazer cartas vivas de Cristo, escritas não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Glória a Deus. Aqui na nossa congregação já teve muita gente que não ficou, que veio aqui e não ficou. As pessoas acham milhões de motivos para não ficar nessa congregação. Um deles é que eu não uso terno. Tem gente que não fica aqui porque eu não uso terno. Eu já vi até gente falando, não falando para mim, falou para outra pessoa que veio falar para mim: pastor, você sabia que fulano não ficou na igreja porque o senhor é preto? E ele não quer ficar numa igreja de um pastor preto? Até isso já teve gente que não ficou aqui porque eu sou um pastor preto. Isso é crente? Isso é crente que vai para o céu? Tem gente que não ficou aqui porque não tem departamento. Pastor, aí tem departamento? Eu quero participar de um departamento. Você quer participar de um departamento? É procurar uma igreja que tenha departamento. Essa igreja aqui só tem um departamento: o departamento de Jesus Cristo. Ele é o verbo de Deus, Ele é a palavra de Deus, Ele é o evangelho de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Muito bem, é assim mesmo. E eu não faço questão, sabe? Eu faço questão aqui de anunciar Bíblia como ela é. A verdade com todas as suas letras. Não gostou? Procure o caminhão de mudança do qual você caiu. Procure a sua turma, porque não é a que vai para o céu. A turma que vai para o céu é a turma da palavra. É a turma da verdade. É a turma que é chamada na Bíblia os eleitos de Deus. Aqueles que Ele escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis diante de seus olhos. Quando eu evangelizo por aí, muita gente pergunta para mim: o que tem na sua igreja? Eu falei: bom, em primeiro lugar, a igreja não é minha, eu não tenho igreja, quem tem igreja é Jesus. E o que tem lá é Jesus, tá bom para você?
Se Jesus está bom para você, você é de Deus. Se não, você quer outras coisas, você é do capeta. Então vá para o inferno com ele, porque é para lá que ele vai. E digo isso com todo o amor, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações para dizer a verdade. Quem ama fala a verdade. Falar a verdade faz parte do amor. Ocultar a verdade, quem oculta a verdade fica tentando amenizar as coisas, amenizar, tornar a verdade mais aceitável para a carne humana. Isso não é amor. O amor diz a verdade, porque é conhecendo a verdade que há libertação verdadeira. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Palavra que não pode ser deturpada como está sendo por aí hoje em dia, como todas as outras palavras. Muito bem, então a parte 2 de Neemias é a reforma espiritual, que começamos a ler hoje no capítulo 8. E essa parte 2, ela tem dois blocos importantes. O primeiro bloco dela vai do capítulo 8, que nós lemos hoje, até o capítulo 10. E o título é, repita comigo, Retorno à Palavra. Aleluia. Uma volta à palavra de Deus. Retorno à palavra de Deus é uma característica de todo verdadeiro avivamento. O que faz um avivamento ser verdadeiramente um avivamento é que as pessoas que estão sendo aí avivadas, elas voltam para a palavra de Deus, elas se voltam para a palavra de Deus, elas voltam suas vidas para a palavra de Deus. Está cheio de falsos avivamentos por aí, e um dos sinais de que eles são falsos é que eles não levam as pessoas a retornar à palavra de Deus. São falsos avivamentos. Esses avivamentos que vieram da virada do século, G12 e não sei o que mais, e avivamentos de campanha de 7 dias, isso, daquilo, são falsos avivamentos porque eles não trazem as pessoas a palavra de Deus. Eles afastam as pessoas da palavra de Deus e substituem a palavra de Deus por coisas que não salvam, por coisas que não limpam, por coisas que não purificam, por coisas que não libertam, por coisas que não são de Deus. O verdadeiro avivamento, e eles estavam aqui passando pelo último avivamento histórico de Israel, o último avivamento histórico da antiga aliança, foi a volta do cativeiro babilônico. O povo foi chamado para retornar as suas vidas à palavra de Deus. Vivemos tempos em que hereges tentam adaptar a Bíblia aos pecadores. Isso é impossível. A Bíblia não foi escrita para ser adaptada aos pecadores. São os pecadores que têm que se adaptar à Bíblia, e não a Bíblia aos pecadores. São os pecadores que têm que se adaptar à Bíblia, se voltando para o Senhor, santificando as suas vidas de acordo com a palavra de Deus. E ponto final. Amém? Glória a Deus. Então, retorno à palavra é a marca de um avivamento, e esse retorno à palavra é o tema desse bloco aí de 3 capítulos, capítulo 8, 9 e 10. Depois vem o outro bloco, o segundo bloco aí da parte 2, do capítulo 11 ao 13, diga comigo, recomeço nacional. Olha, a antiga aliança, Deus tinha um povo nacional, uma nação, que era a nação de Israel. Nova aliança, Deus não tem mais um povo nacional, Deus tem um povo espiritual, é diferente. Mas na antiga aliança, como era um povo nacional, e a antiga aliança ainda não tinha acabado, então eles que foram
enviados de volta para o lugar da sua nação, o lugar geográfico da sua nação, para reconstruir a nação. Agora, mediante a reforma espiritual da vida deles, eles recomeçam a viver naquela nação reconstruída, reedificada, como uma nação, um povo de Deus. É um recomeço da vida nacional do povo de Israel na antiga aliança. É o que vamos ler nos capítulos 11, 12 e 13. Hoje nós começamos esse bloco aqui do 8 ao 10, repito de novo o título, Retorno à Palavra. Esses 3 capítulos estão divididos assim, da seguinte forma, tá? O capítulo 8 que lemos hoje, repita comigo, restauração do culto. O capítulo 9 que veremos sábado que vem, diga, confissão dos pecados. E o capítulo 10, daqui a 15 dias, diga, propósito de obediência. Glória a Deus. O capítulo 8, restauração do culto, e nós vamos ver que a restauração do culto representa o chamado às pessoas para aquilo que é o centro do culto. O centro do culto é a palavra de Deus. E ao ouvir a palavra de Deus confronta os nossos pecados, e a nossa atitude é, capítulo 9, confessar os nossos pecados. 1 João, capítulo 1, versículo 9, não é isso? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vamos ver sobre confissão de pecados no capítulo 9, sábado que vem. E no capítulo 10, uma vez confessados os pecados, todo pecador verdadeiramente perdoado recebe de Deus a mesma palavra que Jesus deu àquela mulher adúltera que ele perdoou: vai e não peques mais. Propósito de obediência. Toda desobediência é pecado, todo pecado é desobediência. Para de desobedecer e daqui por diante obedeça em tudo a palavra de Deus, porque aquele que obedece a palavra de Deus, pratica a palavra de Deus, edifica a sua vida sobre a rocha e se torna inabalável. Aleluia. O capítulo que lemos hoje, então a restauração do culto, ele tem 18 versículos, que nós lemos hoje, e esses 18 versículos estão divididos assim, do versículo 1 até o versículo 12, tudo o que aconteceu naquele primeiro dia do início da reforma espiritual. Aquele primeiro dia, que chama-se o primeiro dia do 7º mês, o 7º mês aqui não é o mês de julho, igual no nosso calendário. No calendário judaico, o 7º mês é o mês de outubro. O mês que nós estamos agora, o mês de outubro. O mês de outubro. E os primeiros 7 dias do mês de outubro são os dias em que os judeus celebram a festa dos tabernáculos, que era chamada também de a festa das cabanas, por isso que eles fizeram aqui cabanas nessa festa dos tabernáculos. O primeiro dia teve toda a pregação, mas continuou tendo pregação nos outros dias, até ao 8º dia, no versículo 18, teve uma assembleia solene, no 8º dia, dia 8 de outubro, a festa dos tabernáculos, do dia 1º ao dia 7 de outubro, e no dia 8, uma celebração solene, encerrando a festa,
Jesus esteve nela, por isso em João 7 diz que na festa dos tabernáculos, último dia, que era o principal dia da festa, Jesus de pé clamava: quem tem sede, vem a mim e beba. Era no 8º dia, dia 8 de outubro, 8º dia da festa dos tabernáculos. Então, assim se divide esse capítulo, né, que restaura o culto da antiga aliança, tá? O culto da antiga aliança. Qual a semelhança dele com o culto da nova aliança? Muita coisa mudou, só uma coisa não mudou. A nova aliança tem como centro do seu culto, única e exclusivamente, a palavra de Deus. Tirou a palavra de Deus, essa reunião foi qualquer outra coisa, menos culto a Deus. É palavra de Deus o centro da congregação. Glória a Deus. E nesse texto de hoje, né, como eu já comecei falando para vocês desde o princípio, o Espírito de Deus me levou a trazer para vocês só o finalzinho da parte B do versículo 10, onde está escrito: a alegria do Senhor é a vossa força. Diga bem forte. A alegria do Senhor é a vossa força. Aleluia. Glória a Deus. Sabia, eu acho que você sabia, né? Eu vou perguntar, mas eu acho que você sabia essa resposta, que eu vou perguntar, a resposta da pergunta que eu fazia agora. Porque todos aqui já conhecem muita coisa de Bíblia. Sabia que Deus é ciumento? Deus é o único que pode ter ciúmes, e o ciúmes não é pecado. Se você tiver ciúmes, isso é pecado. Eu tenho ciúme da minha mulher, é pecado isso. Pecado ter ciúme. Eu tenho ciúme do meu marido, é pecado ter ciúme. Ciúmes está lá em Gálatas como obra da carne. Para nós, ciúmes é obra da carne. Nós não temos que ter ciúmes. Mas Deus tem ciúmes e não é pecado. Deus é impecável. O ciúme de Deus se chama zelo. Ele é um Deus zeloso. O primeiro dos 10 mandamentos é: não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não farás imagens de escultura e não darás culto a elas, porque eu sou um Deus zeloso. E em hebraico a palavra zeloso é a mesma palavra para ciumento. Eu sou um Deus ciumento, Deus zeloso. Por que eu estou dizendo isso agora em referente à alegria? Deus tem ciúmes de você, que é filho dele, que é filha dele, quando vê você se alegrando com alguma coisa que não é ele. Que não é ele. Você está expressando uma alegria de alma por uma coisa que não é ele. Deus não quer isso. Deus é exigente. Deus exige exclusividade. O meu povo só deve se alegrar em mim. Por isso Filipenses 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Porque não é nenhum outro tipo de alegria que é a vossa força. A única alegria que é a vossa força é a alegria do Senhor.
sentimentos de alegria por qualquer outra coisa que não é o Senhor, diante do Senhor, isso é você acendendo um fogo estranho. É uma alegria estranha. É uma alegria estranha, porque não é no Senhor. Não é no Senhor. O Senhor quer ser a nossa única alegria. No céu vai ter alguma alegria dessas que tem no mundo? Vai ter playground, escorregador, piscina, cinema, cinemateca, discoteca, show de música sertaneja, vai ter pecuária. Tudo isso que as pessoas se divertem no mundo, vai ter alguma dessas coisas no céu? Vai ter futebol no céu? Quanto crente se alegrando em futebol, no time de futebol, torcendo até pelo seu time. Deus tem ciúme, se é filho de Deus, Deus tem ciúme disso. No céu só vai ter o Senhor para você se alegrar nele. E Ele quer que isso comece na terra. Quem são os que vão para o céu? São aqueles cuja alegria na terra é somente o Senhor. Muitos na terra disseram isso. Davi disse isso lá no livro do Salmo: Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Disse isso na terra, sendo um rei aqui na terra. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quer dizer, só no Senhor está a minha alegria. Asaf disse isso no Salmo 73. Quem mais tenho eu no céu? E enquanto eu estou aqui na terra, não há outro em quem eu tenha prazer, a não ser em ti, Senhor. Tem pregador que tenta animar as pessoas a ir para o céu, dizendo: você precisa ver lá no céu, vai ter ruas de ouro, vai ter mar de cristal, vai ter isso, tentando seduzir as pessoas por alguma coisa que vai ter no céu, que pretensamente venha trazer para ela lá no céu alguma alegria. Pregação carnal. Que tenho eu no céu, senão a ti? A minha alegria no céu é o Senhor, porque Ele já é a minha alegria aqui na terra. Sabe o que acontece com crentes fracos? Uma das razões pelas quais eles são crentes fracos e vão para o inferno, para o céu só vão crentes fortes. Crentes fracos estão cheios de alegrias carnais, cheios de alegrias mundanas, seculares. Alegrias que não existirão no céu. E sabe por que elas existem na terra? Elas existem na terra porque elas são as únicas alegrias que os condenados vão experimentar. Mas nós que vamos para o céu, temos a suprema alegria, que é produzida dentro de nós, pelo próprio Espírito Santo de Deus. E por isso que, hoje não está acontecendo isso, mas porque os crentes estão muito mundanos, estão fazendo as mesmas coisas, se alegrando nas mesmas coisas que os mundanos se alegram. Mas antigamente as pessoas falavam: puxa, vocês crentes não pode isso, não pode aquilo. A resposta que dávamos era essa aqui: não é que nós não podemos, é que nós não queremos. Nós não temos mais alegria nessas porcarias. A nossa alegria é o Senhor. O Senhor é a nossa alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.